Glórias a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Fique à vontade na presença do Senhor. Glórias a Deus. Gostaria já, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Marcelo por ter confiado a palavra nesse dia de hoje. Ao meu pastor que me autorizou a estar aqui também, o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo, assim, ele falou aqui no começo que vou reunir o povo para ver se o povo aprova o batismo. É a primeira vez que eu vejo um batismo lá no culto essa noite. E é bênção do Senhor, né? É bênção do Senhor. E o pastor Ronaldo é difícil de falar não. Até hoje eu não vi ele falar não por enquanto. A gente queria fazer uns panfletos ali para o culto ar livre. Pô, pode fazer. Tudo que você vai falar para ele, você não pode fazer. Eu falei, tudo que é para homem agora no Jesus está autorizado, está liberado. Então aqui nós estamos liberados para glorificar, para pregar. Se quiser fazer culto ar livre, se quiser, como diz, desde que está fazendo a obra, como diz, o pastor não põe empecilho em nada. Amém? Então eu glorifico a Deus e louvo a Deus também pela minha família, minha esposa está ali, minha filhinha, minha mãe, minha irmã e os amigos que estão na sede que nos veio nos prestigiar nesse dia de hoje. Então louvo a Deus pela vida desses dois jovens aí que batizaram hoje. A gente fala assim, só dois. Não é só dois, é mais dois. É mais dois para honrar a glória do Senhor. Nunca é pouco. Se faz uma alma que se arrepende, já é bênção. Se dois desceram as águas, é a bênção dobrada. Então nunca é só, é sempre mais. Quando nós se fala do reino do céu, é sempre mais. Não é menos, não é só, é muito mais. A gente está falando de bênção espiritual, bênção material, porque o Senhor é rei dos reis e senhor dos senhores. Não tem outro maior que esse. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Glórias a Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 19, que diz assim: todos encontraram? Amém? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Glórias a Deus. Quando eu fui convidado pelo pastor Marcelo, ele falou assim: é um culto de Santa Ceia. Então, o culto de Santa Ceia é o que? Vou falar sobre ceia. E vi a semana falando do Senhor já vai ter um batismo, então eu preciso falar algo sobre batismo, algo sobre ceia. Mas eu não estou aqui para falar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejei. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu falei assim: mas não tem nada a ver com culto de ceia, com culto de batismo. Mas o Senhor falou assim: você não faz o que você quer, você faz aquilo que eu mando. Eu vou contar um testemunho para os irmãos no finalzinho, para vocês entenderem, porque eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor nos ordena. E se o Senhor me deu essa palavra do Espírito Santo, há de falar com a sua igreja. Então peço aos irmãos que prestem atenção nesse momento. Deixe o pensamento, os problemas fora daqui. É porque até hoje de manhã eu estava no culto lá, preocupado com algumas coisas, e ali orando, o culto, uma bênção, e o meu pensamento nas coisas lá de fora ainda. E eu dentro da igreja, pastor. Aí eu falei: Senhor, está tudo errado. Eu falei: eu quero tirar tudo isso da minha cabeça agora. Eu vim aqui simplesmente para adorar. Eu vim aqui simplesmente para poder servir a Deus. Então o problema eu não quero o meu pensamento, mas é seta do maligno nas nossas vidas, para poder trazer o problema que você está na casa do Senhor, mas o seu pensamento está longe dele. Nesse momento nós temos que ter atenção em Deus. O foco é Jesus Cristo. O foco é saber que Ele tudo pode. Amém? Então aqui onde nós lemos aqui no Marcos capítulo 5, versículo 19, diz: Jesus, porém, não lhe permitiu e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de mim. A palavra do Senhor aqui é bem conhecida sobre o endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que logo após um grande sermão que o Senhor realizou, Ele diz aos seus discípulos: vamos adentro ao mar e vamos atravessar o mar, vamos até outra margem. A Bíblia diz que logo no princípio, quando o Senhor adentrou, o cansaço físico, o próprio Jesus, Ele deitou no fundo do mar e ali Ele descansou. A Bíblia diz que um grande vento
agitou o mar de tal maneira que os próprios discípulos já achavam que o barco poderia naufragar. E diz a palavra do Senhor que eles chegaram a Jesus Cristo e disse: Senhor, acorda porque o mar está agitado e nós estamos a naufragar. O Senhor simplesmente levanta e fala assim: homens de pouca fé. E ele levantou e disse ao mar: aquece o vento, o mar se acalma. E o mar se acalmou, o vento se aquietou. Naquele momento os próprios discípulos falaram assim: nossa, mas esse aí fala, até o mar está obedecendo. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque o inimigo da sua alma e da minha alma, ele já sabia os propósitos que Cristo tinha, que era de resgatar vidas, resgatar almas, fazer discípulos, aumentar o povo que vai morar no céu. E do outro lado da margem, ele sabia que tinha um homem que estava endemoniado por muito e muito tempo, para afirmar a Bíblia. Então, quando nós colocamos um objetivo em nossas vidas, de servir a Cristo, de buscar a presença dele, pode ter certeza, foi igual o pastor Lauro falou aqui para os jovens: não entra nessa ilusão que o mundo fala que quando você se batiza a coisa vai piorar, não. Porque a tendência é melhorar sim. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos curvamos diante de Deus Altíssimo, não tem barreira, não tem muralha que nós não possamos passar. Não existe isso, porque nós estamos com o Todo-Poderoso. Então, como o inimigo já sabia que o propósito de Cristo era atravessar para outra margem, em busca de uma alma que estava perdida há muito tempo, ele já fez um rebuliço no mar. Mas só que ele se esqueceu que dentro daquele barco estava Jesus Cristo, o Senhor. A mesma coisa pode acontecer na sua vida. Vir tempestade, vir coisas que possam te desanimar ou te apavorar, mas não desanime, porque o Senhor Jesus, Ele está contigo. A Bíblia nos afirma que ao lado do que serve ao Senhor e o temem, tem o anjo todo-poderoso ali, lembrando, guardando e te guiando. Então, ao seu lado nesse momento, você pode ter certeza que o anjo do Senhor está ao teu lado. Então pode se agitar o mar, a tempestade pode vir, mas creia que Jesus está no barco. Ou seja, Ele é meu amigo, eu ando de mão dada com Ele, como foi dito hoje no culto de manhã. O Senhor está do lado. Então nós não temos o que temer. E a Bíblia diz que quando Jesus coloca os pés em terra, a Bíblia relata de um homem a qual há muitos anos endemoniado. A Bíblia relata de que cadeias não seguravam ele, correntes não seguravam ele. O porquê tão grande era a força demoníaca que estava dentro daquele homem. E quando ele viu Jesus de longe, Jesus não precisou chegar até ele. A Bíblia diz que aquele homem saiu de onde ele estava, chegou diante do Senhor, se ajoelhou e o adorou. Você está entendendo, irmão? O homem possesso de demônios, o demônio conduziu ele até a presença do Senhor, e ali ele adorou. Até os demônios adoram esse Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque ele sabe que com ele não pode. E a primeira coisa que ele diz, ele fala: o que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? Já reconheceu a grandeza. A primeira coisa, reconheceu a grandeza do Senhor. O que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? O que o Senhor veio fazer aqui para me atormentar? Ou seja, onde a presença de Deus está, o inimigo ele não consegue ficar. Ele não consegue ficar. E no mesmo momento o Senhor disse a ele: saia desse homem. Eu não consigo entender muitas das vezes sobre essa passagem, porque o Senhor começa a conversar com esse demônio. Ele falou assim: mas quem é? Qual é o teu nome? Aí ele falou assim: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E segundo o cálculo romano na época, legião era 6.000 homens. Ou seja, nós estamos falando de 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Ou por quê? Porque deu lugar, porque não estava diante da presença do Senhor. E nós vemos nos dias de hoje, a pessoa endemoniada já é uma luta muito grande. Agora você imagina 6.000 demônios dentro de uma alma. Mas Deus tinha um compromisso com aquele homem. Deus naquele momento ele tinha um compromisso. Então toda aquela tempestade, todo aquele rebuliço que aconteceu antes, era para impedir que o Senhor chegasse. Porque os discípulos que estavam no barco podiam muito bem, vamos voltar. Mas não, Jesus falou assim: segue em frente, acalma o vento, acalma o mar.
e vamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Então o Senhor está dizendo para você hoje: não desista do caminho, não pare na metade, confie em Deus e vai até o final. Vai até o final. Porque quando chegou lá, esse demônio se prostrou diante do Senhor, se ajoelhou diante dele. Agora imagina a família. Imagina a família desse homem, a qual vivia triste, amargurado. Imagina o quanto falavam desse homem. Imagina na cidade. Ele falou assim: filho de fulano, está lá no meio do sepulcro. Ninguém pode com a vida desse rapaz. Ninguém aguenta ele. Eu vou assim, mas nem o delegado da cidade aqui consegue segurar esse homem lá. Isso daí é demônio por não ter jeito. E esse daí que está perdido, é por isso que vive lá, no mundão afora, longe de família, longe da sociedade, excluído de tudo e de todos. Poucas pessoas tinham coragem de chegar perto dele. Eu acredito, a Bíblia não nos relata isso, mas acredito que de vez em quando os demônios davam tempo, esse homem queria chegar perto da família. Mas quando você começa a se chegar cada vez mais, o inimigo trabalha de uma forma tão grande para te levar de volta para o mundo. Porque quando você vem chegando diante da sua... Eu já trabalhei muito com pessoas drogadas, com pessoas, como se diz, em hospital, na capelania, né? Sou capelão. E a gente via muitos casos assim. A pessoa chegava, a primeira coisa que a família falava assim: não quero nem saber disso daí. Esse aí tem jeito não. Esse daí para mim não... A família já deserdou, não quer saber, ele já veio, já voltou, já recaiu várias vezes, não consegue se levantar, enfim, não tem solução. Mas servimos um Deus que tem solução para todas as coisas. Eu posso dizer, ainda costumo falar que Deus gosta desses, que dá trabalho para a família. Deus gosta desses. Entendeu por quê? Porque são homens que não têm medo, são valentes. Entendeu? Muitas das vezes tem aqueles que são assim, nasceu quietinho, bonitinho, fica ali, mas não tem atitude para nada. Não tem atitude para nada. Dentro da igreja, então, você não escutou um aleluia, glória a Deus, pede uma ajuda, nem fazer nada, nem fazer para a igreja. Não falei para a igreja, é para Jesus. Encosta no cantinho dele, ele fica. Agora tem aquele que eu falo, filho do crente, ele não é bagunceiro pentecostal. Ele corre a igreja para um lado, para o outro, o pai bate, ele vai, daqui a pouco começa de novo. Eu falei assim: Deus olha assim para você, isso daí tem coragem, viu? Eu falei assim: é desses aí que eu preciso. É desses aí que eu quero. Porque do jeito que nós éramos no mundo, a coragem que tínhamos de enfrentar, de brigar, pensa no povo valente que era, quando você está no mundo. Valente, briga com todo mundo, xinga todo mundo, enfrenta a polícia, apanha, volta. Não é verdade? Aí quando você chega diante dos pés do Senhor, você vai falar o quê? Eu tenho vergonha, não posso não. Deus já chama isso daí porque tem coragem. Coragem para quê? Para poder enfrentar esse mundo espiritual. Porque se nós enfrentamos esse mundo carnal aqui, o espiritual está muito mais fácil. Porque a partir do momento que eu estou no espiritual, eu estou com Cristo comigo. Se eu sozinho já era valente, imagina eu agora com Jesus. Não é verdade? Imagina eu com Jesus. Tem uma passagem na Bíblia com a qual eu me alegro muito. Quando o profeta Elias ou Eliseu, ele está com Geazi e cerca, um grande exército cerca a casa dele. E aí Geazi, quando vai para fora, dá aquela olhadinha, aí ele fala assim: ô Elias, fala uma coisa para você, Elias. Olha, tem um exército ali fora e os caras vão acabar com a gente. Se eu soubesse disso, eu não estava aqui com você não. Eu não estava aqui não. Porque olha o tanto de gente que dá para pegar nós dois. E o homem bem, o homem de Deus ali sentado, tranquilo. Ele falou assim: verdade. Ele falou assim: agora eu vou morrer por sua causa. Aí ó, com medo. E o Senhor fala o quê? Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele possa ver o que eu estou vendo, para ele poder ver o tamanho do seu poder. E quando o Senhor abre os olhos do menino, ele olha para trás de aquele exército de anjos celestiais. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra você. Eu imagino esse menino naquela hora, a hora que ele está falando aqui, que ele olha para trás, vê aquele monte de anjos, ele fala: agora pode vir, eu estou aqui, ó. É isso que nós temos que fazer.
Não temer as coisas desse mundo, nem a espiritual. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos temer o homem, mas devemos temer ao Senhor dos Exércitos. Não temos que temer aquele que pode matar a carne, mas temos que temer aquele que, além de matar a carne, ele pode te mandar para o inferno. Esse é o Senhor que nós temos que temer. E a palavra do Senhor, ela diz o que ele tem nome. O Senhor falou para ele: sai, demônio, vai-se embora. O demônio, acho que ele estava procurando alguém para poder entrar ali naquele momento. Ele resistia em ficar ali. Até que ele já visto uma manada de porcos, que segundo a história era em torno de 2.000 porcos. E o Senhor fala para ele assim: não, tá, eu te autorizo, vai. E a Bíblia fala que adentrou dentro dessa manada e ali se jogaram precipício abaixo. Todos eles morreram afogados. E a partir daquele momento aquele homem foi liberto. Aí a Bíblia fala que esse homem sentou ao lado de Jesus. Depois de um tempo, já todo vestido, arrumado, alinhadinho. O povo olhava e falava: esse é aquele demoniado. Inclusive a Bíblia, se nós lermos aqui, no versículo 16, ele diz assim: e os que aquilo tinham visto, encontraram e o que acontecera ao endemoniado acerca dos corpos. Ou seja, foi lá e falou tudo. Versículo 15 ele diz: e foram ter com Jesus e o viram o endemoniado, que tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, a partir daquele momento, aquele homem, além de ser liberto, ele sentou ao lado de Jesus e ali começou a aprender. O Senhor foi falando e começou a aprender. A sede dele era tão grande de andar e estar com Jesus, que quando Jesus ia embora, ele falou assim: Senhor, eu vou com vocês. E o Senhor falou assim: não, eu quero que você fique aqui. Vai lá, testemunha para a sua família em primeiro lugar, a sua família, e anuncia a todos quão grande coisa o Senhor fez por ti, quão grande foi a misericórdia que Deus teve na tua vida. Muitas das vezes você tem a oportunidade aqui nessa igreja de testemunhar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Muitas das vezes você acha que a coisa é tão pequena e insignificante, né? Ou igual o pastor falou assim: olha, eu dei R$20, a moça deu R$20. Eu estava lá no pastor, inclusive, o pastor falou no bolso: olha, já consegui aqui R$20, né? Aí ele tinha mais um trocadinho, portanto eu tenho 25. A gente começou com R$25, né, pastor? R$25. E depois eu poder ver um Pix lá de R$5.004, eu fiquei muito feliz. Então, quer dizer, é uma coisa muito grande. Mas Deus está nas pequenas coisas simples. E o quanto o Senhor tem feito para a sua vida, o quanto o Senhor tem dedicado a vocês em livramentos, em bênçãos. E muitas das vezes nós temos vergonha de testemunhar. Muitas vezes nós não falamos nem no nosso trabalho, não falamos na nossa casa, porque eu tenho vergonha até de falar que é cristão. Se eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão, eu estou negando a Cristo. Eu não posso ter vergonha de andar com esse livro na mão. Eu não posso ter vergonha. Eu tenho que glorificar a Deus, pois Ele me deu oportunidade e eu sou um dos escolhidos de estar aqui, pregando a palavra, falando do amor de Jesus. E o resultado é esse aí, 2 descidas águas hoje. Amanhã no próximo batismo pode ser 3, pode ser 4, depende de você também. Marcelo está aqui, ele é o pastor da igreja. Mas eu costumo dizer que pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. E a própria igreja. As almas que adentram esse tempo é recompensa de vocês. É nós que temos que buscar essas almas lá fora. Porque sem Deus, nada nós podemos fazer. E se a tua vida não for testemunho, para que nós servimos? O que estamos fazendo aqui na Senhor? Qual testemunho que nós temos que dar? A Bíblia fala que aquele que não está ligado na videira, ou aquele que está ligado e não dá fruto, é arrancado e lançado fora. Então muitas das vezes eu imagino, eu estou na igreja orando, eu estou na igreja aqui todo dia, nos cultos, mas lá fora eu não faço nada. O que importa a sua fé se não tem obra? O que importa a sua obra, a sua fé, se você não tem amor às almas?
Amor ao teu próximo. O próprio Jesus ele disse: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que tipo de amor estamos vivendo nos dias de hoje? O amor que eu saio daqui e já começo a falar mal do outro? O amor que quando eu saio daqui eu falo, viu o jeito que aquele irmão pregou, você viu o jeito que a irmã cantou, você viu o jeito que o pastor estava lá, você viu a roupa dele? É esse tipo de amor que o Senhor prega? Não é? Assim como vocês estão prestigiando esses jovens aqui hoje, a família veio toda, é esse mesmo amor, esse carinho que teve, esse carinho que o Senhor tem com toda a igreja, é esse carinho que Deus quer de você para com o seu próximo. Se você vai morar no céu, não vá sozinho, leve alguém com você. Mas assim, eu vou morar no céu, eu sou salvo. Eu vou assim, e eu quero que seja junto comigo. Irmão, eu quero ser junto comigo, independente do seu erro, independente da situação, eu quero você comigo. Porque se não fosse assim, nem eu estaria aqui. Se não fosse amor de muitos, em oração, minha mãe ali, de joelho dobrado, minha avó já faleceu, joelho dobrado, tanto de livramento que Deus já me deu. Até eu entender de que, Senhor, o que sou eu sem a tua presença? Eu tive que esperar meu pai falecer em 2010 para eu voltar para os caminhos do Senhor. Ou seja, eu perdi alguém que eu muito amava e só tinha um jeito de eu buscar e encontrar com meu pai de novo, aceitando Jesus, que eu tinha certeza que ele estava na glória. Perdi muito tempo fora da igreja. Então não perca tempo em trabalhar para Jesus. Não perca tempo, porque o tempo de pregar é hoje. O tempo de salvação é hoje. O tempo de perdoar é hoje. O tempo de amar ainda é hoje. Amanhã nós não podemos estar aqui. Pode acontecer alguma coisa se nós não estamos diante da presença de Deus. E o que vamos oferecer a Ele? Glórias a Deus. Eu gostaria de contar o testemunho para os irmãos, até mesmo para o tempo nós temos que tomar a ceia, né? Porque assim, irmãos, eu só vou contar esse testemunho porque eu prometi a Deus e uma ordenança dele, aonde eu for, eu iria falar sobre esse testemunho. Então eu estou simplesmente obedecendo aquilo que Deus me pediu. Lá na sede os irmãos já conhecem o testemunho, alguns irmãos estão aqui já conhecem. Mas eu tive há um tempo buscando a presença de Deus e eu gostaria de ouvir a voz do Senhor. Assim como Deus falava com Moisés, falava com muitos outros, eu falei, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E era um tempo onde eu buscava a presença de Deus incessantemente. Eu fiz um propósito com o Senhor de um ano de monte, de segunda ia para o monte, das 10 à meia-noite, e nesse monte, eu também fazia um jejum de manhã, do nascer do sol ao pôr do sol, e um ano sem tomar nada, não ser água, refrigerante, suco, leite, café, nada, para Deus falar comigo. E eu fiz esse propósito, e cumpri esse propósito durante um ano. Passou um ano e um mês aproximadamente, eu cobrando ao Senhor, e eu não ouvia a voz de Deus. E eu pregava, participava das campanhas todas, e mais faltava ouvir a voz do Senhor. E isso me revoltou. Aí eu falei comigo mesmo, dentro do meu quarto, eu falei assim, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu ouvi sua voz igual Moisés, igual o Senhor falava com o meu pastor na época, o pastor Aparecido. Eu falei assim, eu não vou pregar mais, eu não vou em campanha, eu não vou para a igreja, e só vou ficar aqui no escritório. E coloquei isso no meu coração e fiquei. Isso foi uns 30 dias mais ou menos. Aí meu pastor chegou no escritório e falou para mim assim, olha, nós estávamos fazendo uma campanha para um rapaz, e esse rapaz, eu já não fui mais nas campanhas, e ele falou assim, o irmão foi lá na minha casa, Deus me tomou em profecia falar com ele, e a hora que eu terminei a profecia, ele bateu a mão na minha mesa, e falou assim, a partir de hoje eu não acredito mais em profecia, eu não quero mais saber desse negócio de Deus não. Aí eu falei para o pastor, verdade que ele fez isso? Eu falei, e o senhor? Eu falei, fechei o portão da minha casa, fui dobrar o joelho, e o senhor falou comigo assim, da mesma forma que esse homem saiu daqui, da mesma forma está o meu servo William. Ele falou assim, eu vim aqui só para ver se é verdade. Eu falei, senhor, não minto para o senhor. Foi isso mesmo, eu sei que foi Deus, porque só eu e Deus sabia disso. Eu falei, não é por isso que você está indo mais nas campanhas? Eu falei, é por isso, pastor. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer mais nada. Aí foi assim que você quer, eu falei, é assim que vai ser, já falei, pô. Com coisa que eu mando em Deus, né? Mas enfim, eu estava cheio da razão. Um ano de jejum, ou seja, para mim eu estava cheio do Espírito Santo até o telhado. E ele falou assim, ó, vamos fazer uma campanha 3 dias na sua casa? Eu falei, não é Deus que está mandando, não, eu estou querendo eu mesmo ir lá morar com você. Eu falei, pode ser, for quando? Ele falou assim, pode ser hoje? Eu falei, pode, era uma sexta-feira. Quinta-feira. Eu falei, pode, pastor.
Aí ele foi na minha casa à noite, e a gente começamos a orar. Tinha um sofá em L, assim, na minha casa, sala grande. E hoje eu olhei no cantinho assim, com a esposa, e eles sentaram no outro canto, ele, a esposa e o outro irmão que estava junto. Começaram a orar. E eu vi que Deus ia tomar em profecia, e eu falava com Deus em pensamento no meu cantinho de olhada. Eu não quero que o Senhor fale comigo assim. Eu já falei, o Senhor fala comigo do jeito que o Senhor fala com ele e conversa comigo, mas eu não quero. Aí esse pastor levantava e ele andava no corredor de casa assim, e cortava a profecia, né? Aí ele ia lá, dobrava o joelho de novo, começava a orar, e Deus ia tomando em profecia. Eu olhei e pensava, eu não quero, senão desse jeito, não vai, não aceito. Aí o pastor levantou de novo, foi lá no canto do corredor, voltou, aí dobrou o joelho de novo, aí começamos a orar, e eu pedi, né, Senhor, fala comigo, mas eu quero ouvir a sua voz. Aí daqui a pouco eu escuto ele falando assim: Senhor, seja feita a sua vontade. O irmão Alexandre conheceu ele. Ele só me deu um pulo do sofá assim, que ele estava do meu lado, quando eu estava de joelho. Na hora que ele bateu os pés no chão, minha casa toda tremeu. Você já viu aqueles carros de som? Os caras ligam o som e vai tremendo tudo. A mesma coisa aconteceu na minha casa. Na hora que ele bateu os pés assim, apontou o dedo para mim. E eu tremendo todinho, a casa tremendo, ele apontou o dedo e falou para mim assim: quem você pensa para falar comigo desse jeito? Quem você pensa que você é? Ele falou assim: falo eu do jeito que eu quero, o dia que eu quero, da forma que eu quero. Você não é nada diante da minha presença. E eu naquele momento eu só glorificava não. Perdão, Senhor Jesus, perdão, me perdoa. E eu tremendo, e minha casa tremendo junto. E eu só em pensamento pedindo perdão, que eu não conseguia nem abrir a boca para falar. E ele do meu lado assim, com o dedo apontado, eu não conseguia nem olhar para ele. Se olhava para as pernas assim, via a barra da calça tremendo, estava tremendo, eu acho que eu estava tremendo mais do que a calça dele. E ele falou assim: você não passa de um velho diante dos meus pés. Eu falei assim: a tua vida nas minhas mãos é como uma vela acesa. Basta eu soprar da minha narina, você deixa de existir nesse mundo. E eu comecei a falar assim: me perdoa, Jesus, me perdoa. Ele falou assim: você tem visitado hospitais, eu tenho ido contigo. Eu falei assim: você quer que eu te coloque no leito do hospital? É lá que eu provo que eu sou Deus. Eu falei assim: quantos têm falado que é cristão e tem descido a sepultura sem a minha presença? Ele falou assim: é isso que você quer para ti? E eu falava assim: Senhor, me perdoa. E eu falei assim: mas Senhor, eu tinha passado uma situação difícil. E eu falei assim: Senhor, mas eu fui tão humilhado já. E pensamento eu falava. E ele me respondeu: eu falei, humilhação? Quem você é para falar de humilhação? Eu falei: quantas pessoas tinham no dia em que eu fui despido e fui crucificado por amor à tua vida? Eu falei: eu estava nu. Isso é humilhação, isso é vergonha. Mas ele não falou esse tom que eu estou falando, não. Ele falava, minha casa tremia. Eu então nem se falava. E eu pedia só perdão. Ele falou assim: não é esse o meu desejo para você. Eu falei assim: não vou te pôr no leito, mas a partir de hoje, aonde você for, você vai falar o que eu mando, do jeito que eu mando, e quando eu mandar falar, você vai falar. E eu falei para Deus: Deus, me perdoa, a partir de hoje nunca mais eu duvido da tua existência. E ele falou assim: e se porventura passar no teu coração que eu não existo, eu te tiro dessa terra. Irmãos, desse momento em diante, jamais eu duvidei da presença de Deus. Isso aconteceu na quinta-feira. Quando foi no domingo, eu fui para o culto, glorificando a Deus. E eu na minha casa, deitado na cama, meus filhos eram pequenos, e começaram a correr nesse corredor, jogando almofada no travesseiro, e a gente comentando no culto, deitado, comentando sobre o culto, e de repente um silêncio. 10 horas da noite, um silêncio na minha casa. A mulher olhou para mim e falou assim: você está aprontando, criança de pentecostal de casa, quando fica em silêncio é porque está aprontando alguma coisa. E ela falou assim: vai lá ver. Eu falei assim: eu não vou não, vai você. Aí ela foi e caçava um, caça o outro, não acha as crianças. Aí ela voltou e falou assim: olha, vai atrás porque eles estão escondidos dentro do guarda-roupa. E se eu pegar, eu vou bater. Aí eu chamei meus filhos e nenhum deles respondeu. Enfim, levantei, peguei o chinelo e fui atrás dos dois com o chinelo havaiano, nem até com o senhor. O havaiano na mão, já saí em casa chamando. E chama, nada desses meninos apareceram. Aí fui olhar dentro dos guarda-roupa, nada dos meninos. Eu morava numa chácara, abri a porta da cozinha, tudo escuro. A garagem da minha era na frente da porta da cozinha, sem acender a luz. Olhei para um lado, olhei para o outro, nada. Eu voltei para casa de novo, para dentro de casa, e olhando, chamando os meninos, não achava os meninos. Sumiu. Isso já era 10h30 da noite. Meia hora procurando essas crianças. E eu voltei, fui até o quarto, olhei.
Nada, voltei ao corredor de novo e já começou uma angústia no dentro do meu coração. Eu voltando, 11 horas da noite, e nada dos meus filhos, sumiu. Aí aquela angústia no meu coração, eu falei, Senhor, eu falei assim, o que eu fiz para o Senhor vir buscar a sua igreja? Eu fiquei. Irmãos, eu perdi o meu pai, a angústia foi muito grande, mas essa angústia que eu senti nesse dia era muito maior. Eu não consigo explicar a angústia que estava no meu coração, de saber que o Senhor veio buscar a igreja e eu fiquei. E eu já preocupado, fui lá para fora de novo, acendi todas as luzes lá fora, olhei para o céu e falava para Deus, eu falei assim, Deus, eu falei, se o Senhor buscou a sua igreja, eu fiquei, Senhor. E voltei de novo olhando, já desesperado, eu falei assim, peraí, a palavra do Senhor disse que os bens materiais vão ficar. Vou procurar a roupa dos meninos, vai ter que estar a roupa deles em algum lugar. E voltei de novo, entro no banheiro, entro na sala, cozinha, e tudo, fui lá fora, eu fui a terça parte das estrelas, fui lá fora. Deixa eu ver se as estrelas estavam lá, todas as estrelas do jeito que eu via, a lua do jeito que eu via. Eu falei, Senhor, já voltei desanimado. 15 para meia-noite, entrei para dentro da minha casa. A hora que eu estava chegando na porta do meu quarto, as duas crianças entrou pela porta da cozinha, com uma almofada gritando e aquela bagunça, a mesma bagunça que estava antes. A hora que eles me viram no fundo do corredor, tiraram na mão e parou. Eu falei assim, aonde você está? Meu pai, a gente está aqui no carro, a gente só veio pegar um remedinho para colocar no nariz. Eu fui entre os dois. Aí eles entraram em casa, coloquei os dois na cama. Eu falei, vocês não vão apanhar não. Aí deitei. A minha olhou para mim assim e falou, você está pensando a mesma coisa que eu estava pensando? Eu não quis dar o braço para você, eu não estou pensando nada. E aí deitei, a hora que eu deitei, aí eu escutei a voz do Senhor falando comigo, primeira vez. Ele disse assim, filho meu, a mesma angústia que eu te fiz você passar hoje, muitos passarão essa angústia o dia que eu vim buscar a minha igreja. Então, aonde você for, você vai testemunhar isso que aconteceu com você. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o Senhor fez meus filhos subir por 2 horas praticamente, e diante dos meus olhos, estava dentro do carro, na frente da minha garagem, e o Senhor não me permitiu ver. Isso, igreja de Deus, vem falando, porque o tempo dele está próximo. Se 1000 anos do Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos, a vida do Senhor pode estar a qualquer momento. Nós não temos que imaginar que o Senhor vai vir amanhã, depois de amanhã, talvez. Eu ouço isso desde o tempo dos meus avós. Mas o Senhor, ele pode vir daqui a pouco. Você pode nem tomar ceia aqui agora. Nós temos que pensar assim, esse pode ser o último culto, esse pode ser a última ceia, essa pode ser a última oportunidade que Deus está te dando. E se nós estamos aqui, é o que eu falo, irmãos, enquanto oportunidade, perdoe mais, ame mais, busque mais o Senhor, glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele há de exaltar homens e mulheres dentro dessa igreja. Ele há de exaltar você. Então, se o Senhor ele tem preparado este lugar para você glorificar, não fique procurando o profeta aí para fora, não. Porque o verdadeiro profeta é o Senhor Jesus e Ele está aqui. Aleluia, glórias a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.